criando um ambiente, uma atmosfera, no sentido pascal, né? Nós estamos há 2 semanas da Páscoa. Quarta-feira eu não pude estar aqui, mas eu tenho falado às quartas-feiras sobre o espírito da Páscoa, o espírito da verdadeira Páscoa. E tenho também falado na escola bíblica, lá com jovens, sobre isso. E porque entendo ser um tempo muito especial para a compreensão da caminhada no exercício da fé que nós professamos. Isso tem que ficar muito bem esclarecido na nossa alma, para que a gente caminhe na direção da cruz. A gente não está fazendo outra coisa nessa vida que não seja como o Marquinho leu no texto introdutório lá do Gênesis 12, nós estamos indo para Canaã, meus irmãos. É a mesma analogia. Só que a gente ainda está no deserto. Ainda está calor, não está não? Então, é isso mesmo. No deserto tem dia que faz calor, e quando chega de noite é muito frio. O deserto é lugar que ainda você vai ter algumas aflições, ainda vai ser alguns percalços mesmo. Mas nós estamos nessa caminhada. E a expressão da Páscoa, ela alenta a gente para isso. Ou ela ensina a gente a caminhar no deserto. Porque a gente é privilegiado, porque a gente já sabe da história daqueles nossos irmãos antigos que saíram do Egito e foram caminhando no deserto. Então a gente não precisa cometer os mesmos erros, mas a gente também não tem jeito não, a gente comete. É por isso que é importante a gente criar essa ambiência pascal para a gente melhorar a nossa caminhada e todos, pela graça de Jesus, chegar a Canaã, porque esse é o nosso alvo. E aí eu estou falando na escola bíblica com jovens já falamos sobre a crucificação, depois falamos sobre a morte. Semana que vem a gente vai falar sobre a ressurreição. Mas antes desse acontecimento, ou desses 3 acontecimentos que é a base do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus, houveram acontecimentos que antecederam esses episódios, mas que foram extremamente marcantes para que nós compreendamos o episódio ou os episódios da crucificação, morte e ressurreição do Senhor Jesus, que é, como eu disse, é o sentido pelo qual nós estamos aqui nessa noite, por exemplo. É porque Jesus foi crucificado, morreu e, aleluia, ressuscitou. Senão todos nós estávamos mortos nos pecados e delitos que nós mesmos cometemos para nossas vidas. E dentre esses acontecimentos, houveram situações que certamente você lembra. Mas eu vou só enumerá-las para a gente poder fazer um percurso histórico. Então, se você já foi da religião romana, católica romana, por exemplo, como eu, você vai lembrar que naquele domingo que antecede ao domingo da Páscoa, o domingo que vem, é o chamado domingo de Ramos, né? Que simboliza nada mais, nada menos o que verdadeiramente aconteceu em Jerusalém no domingo anterior à Páscoa, a verdadeira Páscoa, que o Senhor Jesus entra triunfalmente. Algumas Bíblias têm esse subtítulo, em cima de um jumentinho, e tem 2 grupos. Um está com os ramozinhos dizendo Hosana, Hosana, e tem um outro grupo dizendo manda eles ficarem calados. Mas isso acontece no domingo. Na segunda-feira, acontece, uma das coisas que acontece, das mais marcantes, é a purificação do templo. É quando Jesus chega lá na sinagoga e estão fazendo aqueles escambos, vendendo, fazendo tudo. Jesus fica muito irado e fala, covil de salteadores, está fazendo
aliás, está fazendo da casa de meu pai covil de salteadores. Isso acontece na segunda-feira. Na terça-feira, acontece aquele sermão profético. Jesus fala das últimas coisas que estão por vir. Ele faz isso tudo já prevendo os acontecimentos que viriam verdadeiramente a acontecer. Na quarta-feira, o fato mais marcante começa a conspiração do Iscariote. Ele começa a conversar lá com os soldados, com a guarda pretoriana, para poder prender Jesus. Isso acontece na quarta. Aí chega na quinta. Na quinta acontecem alguns fatos que são importantes. Por exemplo, a comemoração da Páscoa. Eles começam a comer a Páscoa na quinta-feira. Mas também acontece a transição. Estou falando sempre para vocês. Nós não comemoramos a Páscoa. Nós não matamos cabrito, cordeiro. Mas nós celebramos o significado da Páscoa. E nessa quinta-feira tem a Páscoa, mas também a transição para a ceia. É instituída a ceia do Senhor na quinta-feira. Mas na quinta-feira também ele é preso. E na quinta-feira também já começa o seu julgamento. Mas também acontece outra coisa na quinta-feira, que é esse trecho da palavra de Deus que eu pedi vocês para separar aí na Bíblia. Está em todos também descrito em Marcos, em Lucas, descrito em Mateus e Lucas. Eu escolhi o texto de Marcos, podia ter escolhido outro. Começa no verso 32 e está no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, que é o episódio do Getsêmani. Que ele se retira para um lugar, era um jardim, era como se fosse um horto, com 3 dos seus discípulos mais próximos, com Tiago, com João e com Pedro, e vai lá para esse lugar, né, o lugar que prensava as oliveiras, né, pensa um negócio de fazer azeite, enfim, e ele retira com eles para lá. E ali no Getsêmani acontece algumas coisas. Ele está prestes a ser preso. Acontece algumas coisas que eu entendo ser mensagens profundas para você e para mim e para nós. E eu quero que você preste muito atenção. Eu não vou ler o texto todo e a gente vai escalonar os textos para que você entenda paulatinamente, detalhadamente, o que aconteceu no Getsêmani e qual a mensagem do Getsêmani para mim e para você hoje, porque ninguém sabe muito bem especificamente onde era este lugar, ninguém sabe, mas assim, especificamente não, sabe que ele era próximo lá, mas a mensagem desse lugar, ela é profunda, ela é intensa, ela é verdadeiramente aviva as nossas almas. Eu quero começar lendo os versículos 32, 33 e 34 com você, para que você entenda qual a mensagem do Getsêmani. Diz assim o texto: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Versículo 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, versículo 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O Getsêmani foi um lugar de muita tristeza. O Getsêmani foi um lugar de muita aflição, de muita angústia, de medo. Aliás, o texto fala que o nosso Senhor Jesus teve pavor. É um medo aflorado. E do que ele estava aflito, estava angustiado? Ele diz, eu estou profundamente triste. Sabe, aquela crise ansiosa que às vezes nós temos por causa de alguma coisa que a gente suspeita de ruim, que pode acontecer, ou porventura aconteceu com a gente, aquela coisa, aquele buraco no peito, Então é assim que o Senhor Jesus, ou é semelhante a isso que o Senhor Jesus está vivendo nesse momento. E tem umas coisas, meus irmãos, que a gente precisa ficar muito atento, né? Quando a gente
falo, quando a gente... Tem uns crentes aí que são assim, acima da média, que dizem assim, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo da morte. Então, o Senhor Jesus também não tinha medo da morte, mas ele respeitava a vida. Então ele não está feliz, eu vou morrer, aleluia. Não. Ele está com medo, ele está apavorado. Porque o nosso Deus não é um Deus de mortos, diz a palavra de Deus, é um Deus de vivos. Porque Ele nos fez, nos criou para que nós vivamos eternamente. O nosso negócio está ligado à vida e não à morte. A morte é uma pena. Mas no Getsemane houve essa mensagem de tristeza, de angústia, de aflição, de medo, de tristeza profunda, depressiva, angustiada. Versículo 35 e 36. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que se possível lhe fosse poupada aquela hora. E dizia a ele, Abba, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a sua vontade, não o que eu quero, mas o que tu queres. O Getsemane também foi um lugar de consagração. O texto diz que ele se prostrou em terra e orava ao Senhor. Ele se consagra, ele diz, eu sou a casa do meu pai. Mas ele também diz uma coisa, ele diz, se possível passa de mim esse cálice. E em princípio você pode entender que ele está se afastando da sua missão, está abdicando do propósito, do desígnio de Deus para a vida dele. Não, absolutamente, o Senhor Jesus nunca se esquivou da sua responsabilidade, ou da missão que o Pai havia lhe dado. É porque ali ele estava prestes a tomar o cálice da ira de Deus. Da ira de Deus não pelos pecados dele, mas pelo teu, pelo meu, pelo nosso pecado. Do pecado daqueles que foram, daqueles que estão e daqueles que vão vir. E ele sabe que esse cálice da ira de Deus, esse cálice amargo do pecado, tem um poder de fazer a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. A quebra da relação do ser criado com o Criador. A ruptura da intimidade, da presença de Deus na vida de uma pessoa. Ele diz, Pai, eu não quero viver isso, eu não quero estar longe de Ti, eu não quero cortar a relação contigo. E eu sei que no assumir desses pecados, eu não sentirei a Tua presença, porque Tu não compartilha, não coaduna com o pecado. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está fugindo da sua missão, do seu desígnio. Não é um afrouxamento, muito pelo contrário. É uma expressão de amor intenso pelo Pai. Ele disse, não podia ser de outro modo, tem que haver essa ruptura. Eu quero viver a Tua presença na minha vida, sempre, sempre. O Getsemane é um lugar de consagração, mas também é um lugar de submissão. O Senhor Jesus diz assim, todavia, não seja como eu quero, mas seja como Tu queres. Então, a mensagem do Getsemane é tristeza,
é medo, é aflição, é angústia, é pavor. Para que você não se esqueça, repete comigo assim: medo, pavor, tristeza, angústia. Mas também é um lugar de consagração, é um lugar de submissão. Repete comigo também, para você não esquecer: consagração, submissão. Versículo 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? O Getsêmani também foi um lugar de solidão. Você já conseguiu até aqui fazer conexões com a sua vida? Que às vezes você está com medo, apavorado, apavorada. Às vezes você está triste, profundamente triste, angustiado, angustiada. Tem momentos que você se submete, até pela imposição de Deus, que você consagra a sua vida, está firme. Mas tem momentos, como agora, que você se sente só. Nesses tempos de redes sociais, né? Você tem dezenas de seguidores, muita gente, tem 30 grupos, cada um com 20 pessoas. É um negócio assim, mas mesmo com esse monte de gente em volta, virtualmente, há muita gente só. Mesmo fazendo parte de uma igreja, há muita gente sofrendo sozinho, triste sozinho. Jesus vai orar, quando ele volta, os seus discípulos mais chegados, ao invés de estar, ele alerta: vigiem comigo, não estão acordados, estão dormindo. Jesus está só, ele está junto com seus irmãos, ele está junto com seus discípulos, com seus melhores amigos, com as pessoas mais próximas, mas na verdade ele está na solidão, ele está só, ele está clamando sozinho. Às vezes é assim, meu irmão. Às vezes a gente não tem ajuda, é só você e Deus. Esse é o mundo real. O Getsêmani também foi um lugar de solidão. Repete comigo: solidão. Solidão. Versículo 38. Diz assim a palavra: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Getsêmani também foi um lugar de fortalecimento. Jesus ele está se preparando para um momento terrível da vida dele. E ele vai se fortalecer. Jesus faz muito disso. Você pega Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, ele vai para o deserto orar, porque ele está prestes a ser tentado por Satanás. E ele se fortalece, porque sem fortalecimento espiritual nós não resistimos às agressões dessa vida, meus irmãos. Nós não resistimos esse mundo que jaz no maligno. O Getsêmani também é um lugar de fortalecimento. Repete comigo: fortalecimento. Versículo 39. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Tem gente que começa a orar, mas não termina de orar, porque ele imagina que o final da oração é o amém daquela oração. Não, você decide começar a orar, mas quem diz quando termina é o Senhor. Tem gente que não chega à terra de Canaã. Uma analogia. Não é porque eles não podem. Não é porque eles fracassam, mas porque eles desistem. E o contraponto desse desânimo, dessa falta de força,
é a perseverança. O Getsêmani também tem uma mensagem de perseverança. Jesus volta para orar e ora as mesmas palavras. Repete comigo: perseverança. Versículo 40. Diz a palavra de Deus: voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe respondiam. Estava com sono. Aí foram para a rede. O Getsêmani foi um lugar de decepção. Um lugar onde Jesus passou 3 anos ensinando aqueles discípulos. Falando, eles não aprenderam. Eles não guardaram no coração. E um desses discípulos o traiu. Os últimos versículos a gente vai ver isso. No Getsêmani você se decepciona. Há uma mensagem com a placa decepção. E ele se decepciona com as pessoas mais próximas, porque as pessoas mais próximas são as pessoas que mais nos decepcionam. Como diz o poeta, pedrada de perto dói muito mais. É assim que é a vida real. Teu filho vai te decepcionar. Deixa eu te alertar já. Tua esposa, teu esposo, tua mãe, teu pai, teu irmão, teu pastor, teus presbíteros, diáconos, todo mundo vai um dia na vida, pelo menos, te decepcionar. Essa é a vida real. Jesus se decepciona com seus discípulos, mas isso não o faz o abandoná-los. Isso não é suficiente para ele deixar de amá-los. Então vamos conversar aqui como igreja, como irmão, como família. Vamos parar com esse negócio de decepcionou, eu não vou falar mais. Decepcionou, eu vou embora dessa igreja, eu vou para outra. Decepcionou, eu vou separar. Se você não quer ser decepcionado nessa vida, pede a Deus para ir. Porque lá no céu não vai ter decepção, mas aqui nessa terra vai ter. O nosso Senhor Jesus sofreu isso. Então repete comigo: decepção. Versículo 41. Diz o texto da palavra de Deus: e veio pela 3ª vez, e lhe disse: ainda dormes e repousais? Aí Jesus já está dando um brado assim: basta! É uma exclamação. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. A 7ª mensagem que o Getsêmani nos mostra é que no Getsêmani, naquele jardim, é um lugar de decisão. Olha, meus irmãos, eu já disse aqui para vocês, e isso é recorrente. O que vai fazer diferença na sua vida não é o que você quer. Você pode querer muitas coisas, não é pecado isso. Não é o que você gosta. Você pode gostar de muitas coisas e até salutar. Não é a força positiva do pensamento. O que vai fazer diferença na sua vida são as decisões que você toma. O Getsêmani é um lugar de decisão. Basta. Pela 3ª vez, basta. Repete comigo: decisão. E finalmente, no verso 42, ele disse: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O traidor era um dos seus discípulos. Era o Judas. É aquele que ninguém coloca o nome no filho. Esse é o traidor. Porque no Getsêmani é um lugar de revelação. No Getsêmani a gente sabe quem é quem. No Getsêmani não é só para quem gosta do ambiente religioso. O Getsêmani é lugar para quem ama Jesus.
Repete comigo, revelação. Por que Jesus teve que passar pelo Getsemane? Ali, meus irmãos, Jesus começa a morrer. Os outros textos que falam acerca disso, dizem que Jesus ali chora. Esse texto fala que ele ficou triste profundamente. Tem um outro evangelista que diz que ele chora amargamente. Sabe o que é choro amargo? É aquele choro inconsolável. É aquele choro que não adianta você falar nada. O máximo que você pode fazer é abraçar. O máximo. É aquele choro que está vindo de dentro do mais profundo do ser. O texto diz que ele começa a suar sangue. Lá no Getsemane, não é na crucificação ainda. No Getsemane ele começa a morrer. No Getsemane ele começa a viver a experiência, o estágio mais profundo de agonia que um ser humano pode viver. O Getsemane, ele começa a se deparar com a morte, morte. Deixa eu falar duas coisas com você, te mostrar dois ângulos desse contexto aqui. Porque no Getsemane a dor é dor. No Getsemane é uma junção da dor do medo, a dor da aflição, a dor da angústia, a dor da culpa, mesmo que essa culpa não fosse dele. Mas ali ele, preste atenção aqui, meu irmão. Ali essa dor está sendo enclausurada em nosso Senhor Jesus. No Getsemane ele tem a dor da solidão, a dor da traição, da decepção. No Getsemane ele o primeiro ângulo que eu quero fazer com que você visualize diz respeito à dor que você pode estar passando hoje. Diz respeito ao sofrimento que você pode estar vivendo agora. Diz respeito à tristeza profunda por causa das involuntariedades da vida. Pode ser por causa de uma enfermidade, pode ser por causa de uma perda, pode ser por causa de um rompimento, pode ser por causa de um sonho não realizado. Preste atenção que isso é muito sério. A dor que você está sentindo, tem gente que diz assim, sabe, essas palavras, como eu disse há pouco, eu sei o que você está sentindo. Não, ninguém sabe o que a gente está sentindo, só Deus. Você pode ter passado por algo até semelhante, mas a mãe que você perdeu era sua mãe, não era mãe de ninguém. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A dor que você está sentindo é tua, ou pelo menos está fazendo parte da sua vida. Ninguém tem a sua vida. Mas mesmo que essa dor esteja muito intensa, muito dolorida, ainda não se compara com a dor que o nosso Senhor Jesus sofreu, não ainda na cruz, mas no Getsemane já. Não se compara. A dor dele já era física, a dor dele já era mental e pior, a dor dele era muito espiritual. Ele suou sangue já. Então por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o Senhor Jesus trouxe você aqui para dizer assim para você: eu sim sei do que você está passando, porque eu conheço todos os detalhes da pior dor que alguém pode sentir.
Não pense que eu estou indiferente à sua dor. Não pense que eu estou com os olhos fechados à tua dor. Não pense que eu estou com os ouvidos tapados ao seu clamor. Eu conheço a sua dor. Eu trouxe você aqui nessa noite para dizer isso para você. E eu sou o único que pode sarar essa dor. O segundo ângulo dessa vertente diz respeito ao jugo do pecado, porque Jesus está sentindo a aproximação da morte, não porque ele havia cometido alguma transgressão. É por causa de uma transgressão, mas não a dele, a tua, a minha, a de todos os seres humanos. E por causa disso, ele passa por esse sofrimento. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa semana um jovem me fez uma pergunta muito interessante. Aliás, os jovens fazem perguntas muito interessantes. Ele disse assim: e depois do pecado? O que faz? Pecou. O cerne da pergunta dele era o seguinte, que você pode não achar plausível, mas reflete. Eu peco, aí eu não peco mais, pelo menos não aquele pecado. E o tempo, como diz o adágio, é senhor da razão. Eu não peco mais, o tempo vai passando, fica tudo certo, está tudo tranquilo. Ou eu peco e eu peço um perdão, mas num cumprimento religioso, ou seja, também tem a ver com o tempo. Eu nunca mais faço aquilo, eu não comento aquilo com ninguém, e está tudo certo. Não. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Só há uma forma de você eliminar o jugo do pecado sobre a sua vida: se arrependendo. Mas para se arrepender, você precisa confessar. Jesus sofreu muito, angustiantemente, por causa do pecado, que não era dele. Aliás, ele só não sofreu, porque depois disso ele é surrado, ele é escarnecido, e ele morre na sexta-feira, um dia depois desse episódio, às 3 horas da tarde, ele morre. Ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito, e expira. E ele morre por causa do pecado. Então, o pecado mata. Mas eu e você não precisamos passar por essa morte. Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo aquele que nele crê, já pereceu por nós. Então, a única coisa, ou a coisa mais cônscia que a gente pode fazer, é olhar para a nossa vida. E sabe aquele pecado que você cometeu hoje de manhã, hoje de tarde, ontem, ou semana passada, o ano passado, há 10 anos, que você nunca conversou com Deus sobre ele, nunca. Pode ser que esse jugo esteja sobre os seus ombros. Pode ser que isso seja o motivo do seu sofrimento, porque pecado faz sofrer. Mas pior, pecado mata. Porque Paulo, escrevendo a Romanos, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Mas ele também diz, nesse mesmo versículo,
que o salário do pecado é a morte. Então eu quero levar você, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a confessar pecados que você nunca conversou com Deus sobre eles. Você pensou que o tempo ele esvaiu, ele eliminou da sua vida. Não, o tempo não elimina pecado. Você pensou que o fato de você nunca mais ter cometido aquele pecado, esse pecado foi eliminado da sua vida. Não, também não. O que elimina pecado é o sangue do Cordeiro. O seu marido não sabe o que você fez. O seu filho não sabe o que você fez. A sua mãe não sabe o que você fez. O seu pastor também não sabe o que você fez. Mas Deus sabe. Ele diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-lhes de todo pecado. Jesus morreu na cruz. Ele sentiu dor, Ele conhece a sua dor. Mas Ele sofreu naquele jardim por causa do pecado. Mas você não precisa estar sofrendo por causa dele. Basta você confessá-lo. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos agora.